Questão número 6 da segunda versão do Exame de Suficiência de 2018. A Sociedade Empresária Delta trabalha no segmento de material de transporte rodoviário e é líder no segmento de venda de peças para veículos de grande porte, caminhões, ônibus, carretas, etc. A partir de consultas nos relatórios internos dessa sociedade, as seguintes informações foram coletadas sobre o patrimônio. Analise-as. Informação 1. A Sociedade Empresária Delta é proprietária de um terreno mantido para valorização do capital a longo prazo e não pretende vendê-lo a curto prazo no curso ordinário dos negócios. Informação 2. A Sociedade Empresária Delta é proprietária de um imóvel mantido para uso na produção de peças para ambos os segmentos operacionais. Uma parte insignificante desse imóvel se encontra sem uso e outra entidade tentou adquiri-lo, mas a sociedade empresária não poderia aliená-la separadamente. E a informação 3 diz que a Sociedade Empresária Delta é proprietária de um imóvel que se encontra ocupado por seus empregados. Futuramente, a empresa pretende ocupar o imóvel para alocar parte do seu setor administrativo. Considerando-se apenas as informações apresentadas e a NBC-TG 28, propriedade para investimento, podem ser classificadas como propriedades para investimento apenas as propriedades descritas em A, na informação 1, B na informação 2, C na informação 3, D na informação 1 e 3. Então, para resolver essa questão, a gente precisa dos conhecimentos sobre propriedade para investimento que estão lá na NBC-TG 28. Eu trouxe alguns trechos para a gente contextualizar, né? Então, a definição de propriedade para investimento, que é a propriedade, terreno ou edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, então pode ser um terreno ou um edifício, mantida tanto pelo proprietário quanto pelo arrendatário como ativo de direito de uso. Então, essa propriedade, né, que é um terreno ou um edifício, quando ela é mantida para oferir aluguel ou para valorização de capital ou para ambas, né? Tanto para valorização quanto para aluguel. Enquanto está valorizando, está sendo alugado. E não para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para finalidades administrativas, ou para a venda no curso ordinário do negócio. Ou seja, então é aquela propriedade que é um terreno ou um edifício, que é considerado, ele está mantido, né, para valorização. Então, se ele tiver em uso, se ele tiver no momento ali, num período para venda, né, numa transação para venda, ele não é considerado como propriedade para investimento. E aí tem exemplos, o CPC também, a NBC-TG 28 também traz alguns exemplos de propriedades para investimento, no caso aqui, que são considerados, né, como propriedade para investimento. Então, ele fala sobre terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para venda a curto prazo ou no curso ordinário dos negócios. Terreno mantido para o futuro uso corretamente indeterminado, se a entidade não tiver determinado que usará o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário ou para venda a curto prazo, no curso ordinário do negócio, o terreno é considerado como mantido para valorização do capital. Edifício que seja propriedade para a entidade, então é um edifício que é uma propriedade da entidade, ou ativo de direito de uso relativo ao edifício mantido pela entidade, e que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. Também é um exemplo o edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sobre um ou mais arrendamentos operacionais. E o último exemplo que a NBC-TG 28 traz é a de propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Então, esses são os exemplos de propriedade para investimento. Então, nas informações que o enunciado nos trouxe, ele nos trouxe 3 informações e ele quer que a gente analise qual delas, né, quais seriam propriedades para investimento, quais poderiam ser consideradas como propriedade para investimento. Então, na informação, ele diz que a Sociedade Empresária Delta é proprietária de um terreno mantido para valorização do capital a longo prazo e não pretende vendê-lo a curto prazo no curso ordinário dos negócios. Verdadeiro, né? A propriedade para investimento ela é a propriedade que é mantida para valorização ou para oferir aluguel. Então, o item 1 é verdadeiro, é uma propriedade para investimento.
No item 2, ele diz que a sociedade empresária Delta é proprietária de um imóvel mantido para uso na produção de peças para ambos os seus segmentos operacionais. Uma parte insignificante desse imóvel se encontra sem uso e outra entidade tentou adquiri-lo, mas a sociedade empresária Delta não poderia aliená-lo separadamente. Falso, né? Aqui no caso é uma propriedade que é mantida para uso na produção, então não é um exemplo de propriedade para investimento. E aí eu grifei a parte lá para uso na produção para você ficar atento de que esse item, no caso esse imóvel, não pode ser considerado como propriedade para investimento. No item 3, ele diz que a sociedade empresária Delta é proprietária de um imóvel que se encontra ocupado por seus empregados e futuramente a empresa pretende ocupar o imóvel para alocar parte do seu setor administrativo. Falso também, porque para ser propriedade para investimento, o imóvel tem que estar mantido para valorização e não ocupado, né, ou utilizado na produção. Então, a única assertiva que seria considerada como propriedade para investimento vai ser a letra A, que é o item 1. E aí esse é o gabarito da nossa questão, então gabarito letra A. Essa prova é a tipo branca, então nessa é a questão 6. Na tipo 2, que é a verde, essa é a questão 3. Na tipo 3, que é a prova amarela, essa é a questão 7. E na tipo 4, que é a prova azul, essa é a questão 4. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa questão de hoje. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários ou então enviar para a gente no momentodestudar@gmail.com. Ok? Bons estudos e até a nossa próxima questão.